Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Nosso tema de hoje é procedimento de introdução dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil e também o status hierárquico dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Bom, quanto ao procedimento, é importante primeiramente que nós façamos uma análise em dois momentos. Tratados de direitos humanos, tá? Antes da emenda 45, ou seja, o procedimento anterior à emenda 45, e o procedimento posterior à emenda 45. Então, qual era o procedimento adotado para a introdução de tratados de direitos humanos no Brasil antes da emenda 45 e o que foi alterado com a emenda 45. Então, começando, procedimento para a introdução dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil antes da emenda 45. Nós podemos dividir o procedimento de introdução em três etapas, ou três fases. Na primeira fase, nós temos a manifestação do Poder Executivo, mais especificamente do Presidente da República. Nessa primeira fase, o fundamento constitucional, você encontra no artigo 84 da Constituição, inciso 8, compete privativamente ao Presidente da República celebrar tratados e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então, olha o que diz lá no 84, inciso 8. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 8, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Tá? Vamos ficar aqui por enquanto. Então, na primeira fase, nós temos a manifestação do Poder Executivo. Nessa primeira fase, nós temos diversas etapas ou diversos momentos. Então, primeira fase, Poder Executivo, cabe ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e acordos internacionais. A primeira etapa dessa fase é chamada de negociação. Então, cabe ao presidente, primeiramente, negociar com outro presidente, com outras autoridades, os termos do tratado. Então, a primeira fase é negociação. É a fase em que se discute os termos, o conteúdo do tratado. Portanto, imagine um tratado como um contrato. Então, você está discutindo os termos do contrato. Então, você senta lá, primeiramente, senta locador e locatário, eles vão discutir os termos do contrato de aluguel. Então, tem que discutir primeiro o período, o valor, é o que se faz aqui, negociação. Tá? Então, se negocia, primeiramente, os termos do tratado. Se não chegar a um acordo, para aqui mesmo, acabou. Não há edição de qualquer tratado. Chegando-se a um acordo quanto aos termos do tratado, você tem a segunda etapa dessa primeira fase ainda no âmbito do Poder Executivo, que é chamado de conclusão ou formalização do tratado, que é colocar o tratado no papel. Então, veja, você primeiro discute os termos do contrato, depois coloca no papel, portanto. Então, negociado, chegando-se a um acordo, agora, conclusão, tá? Formalização dos termos do tratado, é colocado, portanto, no papel, o que foi objeto de consenso entre as partes. Formalizado o tratado, nós temos agora a terceira etapa, ainda na primeira fase, que é a assinatura do tratado. Então, o presidente negocia, chegando-se a um acordo, formaliza-se o tratado, e agora sim, né? Lembra lá o contrato que a gente falou? Então, negocia os termos do contrato, coloca no papel, redige, formaliza, agora assina-se o contrato. Então, a última etapa da primeira fase é a assinatura do tratado, portanto. Um detalhe aqui importantíssimo: a assinatura do tratado não obriga ainda o país, seja no plano internacional ou no plano interno. Gera mera expectativa de que esse tratado poderá ser ratificado. E a palavra que eu disse é ratificado, hein? Tá? Então, gera expectativa de que o tratado poderá ser ratificado. A assinatura não impõe qualquer obrigação ao país, seja no plano internacional ou no plano interno. Então, assinado o tratado pelo Presidente da República, encerrada, portanto, a primeira fase que cabe ao Poder Executivo, deve agora o Presidente da República submeter esse tratado por ele assinado ao Congresso Nacional, a referendo do Congresso Nacional. Cuidado, a palavra aqui é referendo agora, hein? Diferente de ratificação que a gente vai ver adiante. Deve ser submetido a referendo do Congresso Nacional. Cuidado com alguns livros que dizem que deve o tratado ser submetido à ratificação do Congresso. Não, o Congresso não ratifica o tratado. Quem ratifica é quem assina o tratado.
O Congresso pode referendar o tratado. Então imagine o seguinte, imagine que você fale algo de alguém. Essa pessoa pergunta para você, você disse isso de mim? Você fala, disse e ratifica o que eu disse. Confirmo o que eu disse. Agora, tá? Vamos imaginar que você fale mal de alguém. Esse alguém pergunta para um amigo, olha, o Bruno falou mal de mim. Essa pessoa disse, falou e eu referendo o que ele disse. Eu concordo com o que ele disse, eu aprovo o que ele disse. Então cuidado, quem ratifica é quem assina. Confirma o que se fez. Ratificar é confirmar o que se fez. O Congresso não pode ratificar, porque não foi ele que fez. O Congresso pode concordar, aprovar o que o outro fez. Esse outro, no caso, é o presidente da República. Então, para você não se perder, primeira fase, Poder Executivo. Primeira etapa da primeira fase, negociação. Concluída a negociação, chegando-se a um acordo, segunda etapa, formalização do tratado, chamada de conclusão. Colocar no papel o tratado. Colocado no papel, redigido, formalizado. Terceira etapa da primeira fase, a assinatura. A assinatura que, como eu disse, não gera obrigação ao país, seja no plano internacional ou no plano interno. Gera mera expectativa de que o tratado poderá ser ratificado por ele próprio, presidente da República, um pouco mais à frente, quando veremos. Então, o presidente assinando o tratado, agora ele submete a referendo do Congresso Nacional, submete ao crivo do Congresso Nacional. Pega lá o 84, inciso 8, parte final, grife referendo do Congresso, e faça uma remissão ao artigo 49, inciso 1. Então agora, na segunda fase, nós temos o poder legislativo. Então a segunda fase compete ao poder legislativo, com fundamento no 49, inciso 1 da Constituição. Lembrando que estamos falando dos anteriores à emenda 45, a gente vai ver que depois vai mudar um pouquinho, tá? Então agora segunda fase, poder legislativo, com fundamento no artigo 49, inciso 1. A primeira, poder executivo, com fundamento no 84.8. Segunda fase, poder legislativo, com fundamento no 49, inciso 1. Cabe agora ao poder legislativo, recebendo esse tratado, editar um projeto de decreto legislativo. Editar um projeto de decreto legislativo. Esse projeto de decreto legislativo vai ser submetido à tramitação bicameral pelas duas casas legislativas, Câmara e Senado separadamente, um turno de discussão e votação em cada casa, um turno na Câmara, um turno no Senado, a tramitação começa na Câmara, e quórum de aprovação de maioria simples. Então é submetido ao Congresso, edita-se um projeto de decreto legislativo, cabendo agora à Câmara se manifestar. A Câmara pode aprovar ou rejeitar. Se a Câmara rejeita, arquiva-se o projeto, comunica ao seu presidente que o tratado não poderá ser ratificado. Se a Câmara aprova, um turno e quórum de maioria simples, envia-se ao Senado Federal. O Senado Federal agora também se manifesta, um turno e quórum de aprovação de maioria simples. Se o Senado não aprova, comunica ao presidente que o tratado não foi referendado e não poderá ser ratificado. Se o Congresso, o Senado agora, aprova, consequentemente, a aprovação do Congresso Nacional, a aprovação do Poder Legislativo, edita-se um decreto legislativo, que é o ato formal editado pelo Congresso, quando da aprovação de tratado internacional, no nosso caso, Tratado Internacional de Direitos Humanos, portanto. Então o Congresso agora edita um decreto legislativo, portanto. Editado esse decreto legislativo, não há ainda qualquer obrigação em relação à observância do tratado, seja no plano internacional ou no plano interno. O tratado agora volta ao Poder Executivo, volta ao Presidente da República. Terceira fase cabe, portanto, ao Presidente da República. E o fundamento constitucional utilizado aqui é a parte final do artigo 84, inciso 4 da Constituição. Diz lá: compete privativamente ao Presidente da República, vou ler a primeira parte também, tá?
Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, não é o que eu quero, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, cabe agora o presidente dar executoriedade ao tratado. Então, o tratado aprovado pelo legislador, é editado um decreto legislativo, submete-se agora novamente ao presidente da República. O presidente adotará agora 2 procedimentos distintos. Então, na terceira fase, nós temos novamente o Poder Executivo. Então, primeiro é o Poder Executivo, segundo é o Poder Legislativo, terceiro é o Poder Executivo. Nessa terceira fase, o presidente vai adotar 2 procedimentos. Um procedimento de incorporação formal do tratado no âmbito interno, ao ordenamento jurídico interno, e um procedimento que busca dar obrigatoriedade ao tratado no plano internacional. No âmbito interno, cabe ao presidente editar um decreto presidencial, que alguns chamam de decreto promulgador. Esse decreto, editado pelo presidente, ele vai introduzir o tratado formalmente no ordenamento jurídico e vai dar executoriedade a esse tratado. Então, o decreto editado pelo presidente vai introduzir formalmente o tratado no ordenamento jurídico brasileiro e vai dar a esse tratado executoriedade no âmbito interno, ou seja, dentro do país, portanto. Veja, por exemplo, se você procurar o Pacto de São José da Costa Rica, você não vai procurar o decreto legislativo, você vai procurar o decreto presidencial, o decreto 678, né? 678, que é o decreto do Pacto de São José da Costa Rica. Então, você não vai procurar o decreto legislativo, porque não é esse o ato que introduz formalmente o tratado no nosso sistema jurídico. O ato que introduz formalmente o tratado no sistema jurídico é o decreto presidencial. Tá? Então, o decreto presidencial, ele tem, como diz o STF, 3 efeitos. Promulgar o tratado, atestar, portanto, que o ordenamento jurídico brasileiro já tem um novo ato, dar publicidade ao tratado, ou seja, tornar o tratado de conhecimento público, e dar executoriedade ao tratado no âmbito interno. Então, promulgar, porque vai introduzir formalmente o tratado no nosso sistema, dar publicidade, dar conhecimento à sociedade desse novo ato já introduzido no sistema jurídico brasileiro, e dar executoriedade, ou seja, viabilizar a aplicação desse tratado no âmbito interno, portanto. Mas eu disse que o presidente adota 2 procedimentos, um no âmbito interno e outro no âmbito internacional. No âmbito internacional, caberá agora ao presidente ratificar ou não o tratado. O presidente pode ratificar o tratado através de 2 procedimentos distintos. O chamado procedimento de depósito ou procedimento de troca. Quando se tratar de um tratado multilateral, o procedimento adotado é o depósito. O presidente ratifica, deposita o instrumento de ratificação no órgão, na secretaria responsável por receber a ratificação dos respectivos países. Então, quando se trata de um tratado multilateral, a ratificação se dá mediante depósito. Quando se tratar de um tratado quando se cuidar de um tratado bilateral, a ratificação se dá através da troca, ou seja, troca dos instrumentos de ratificação, portanto. É a partir da ratificação que o tratado passa a obrigar no plano internacional. Já no plano interno, a partir da edição do decreto promulgador, portanto. Então, veja que os procedimentos são distintos. Ratificação gera obrigação no plano internacional. Já a edição do decreto pelo presidente introduz formalmente no sistema jurídico brasileiro, dá publicidade ao tratado e executoriedade no âmbito interno. Portanto, o tratado agora passa a obrigar o país no plano internacional e no plano interno. Vimos o procedimento de introdução dos tratados antes da emenda 45. Professor, o que mudou com a emenda 45? Bom, com a emenda 45, alterou-se o procedimento para a introdução de tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Na verdade, eu até gosto de dizer, né, que acrescentou-se um outro procedimento sem excluir o procedimento que nós já vimos. Então, muita atenção, o procedimento que nós acabamos de ver, ele permanece quando se tratar de tratados de direitos humanos. Não falei dos outros tratados, dos outros a gente vai dizer ainda, tá? Agora, pós emenda 45, continua a existir 3 fases.
Primeira fase cabe ao Poder Executivo, segunda fase cabe ao Poder Legislativo, terceira fase cabe ao Poder Executivo novamente. Primeira fase, fundamento, artigo 84, inciso 8 da Constituição. Então, cabe ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Mesmas etapas. Então, negociação, conclusão e assinatura com as mesmas observações. Então, primeira fase, não mudou nada. Segunda fase, agora sim, hein? Segunda fase, antes o fundamento era o 49.1. Agora é o 49.1 e o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. 49.1 e o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Olha o que diz lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, vamos parar por aqui. Veja que o procedimento aqui é um pouco diferente, né? Eu disse para vocês que o procedimento anterior era um turno em cada casa, código de aprovação de maioria simples. Agora, 2 turnos em cada casa, código de aprovação de 3/5 em cada turno de discussão e votação, portanto. Então, agora, olha o que acontece. O Presidente da República assina o tratado, envia ao Congresso Nacional. Agora, nós temos 2 possibilidades. Primeiro, o Presidente solicita apreciação pelo procedimento especial do parágrafo 3º do artigo 5º. O Congresso terá que submeter esse tratado ao procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º. Começando o exame na Câmara, 2 turnos e quórum de aprovação de 3/5 em cada turno de votação. Se aprovado, remete ao Senado com as mesmas observações. 2 turnos de votação e 3/5 dos votos em cada turno de votação, portanto. Então, olha lá, o presidente assina o tratado, submete ao Congresso com solicitação para apreciação pelo procedimento especial do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Nesse caso, nós teremos o exame feito pelo Congresso, também bicameral, tramitação separada nas 2 casas, 2 turnos na Câmara, código de aprovação de 3/5, 2 turnos no Senado, código de aprovação de 3/5. Você pode dizer, professor, e se o Presidente da República envia ao Congresso um tratado de direitos humanos sem solicitação para apreciação pelo procedimento especial? Ele não pede para ser submetido ao procedimento previsto no parágrafo 3º. Como é que fica? Vai ser submetido ao procedimento ordinário? Depende. Depende por quê? Porque quando não houver solicitação do presidente, pode haver manifestação de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora, como forma de submeter esse tratado à apreciação pelo procedimento especial. Então, o presidente envia sem a solicitação de apreciação ou para apreciação pelo procedimento especial. Envia, a tramitação inicia na Câmara, 1/3 dos membros da Câmara se manifestam pela submissão do tratado ao procedimento especial. Então, 1/3 tem que subscrever esse pedido para submeter o tratado ao procedimento especial. Subscrito esse pedido, né, por no mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, pelos deputados federais, será esse tratado submetido ao procedimento especial. E aí vai seguir o que nós falamos. 2 turnos de discussão e votação, código de aprovação de 3/5 na Câmara, chegando ao Senado, já pelo procedimento especial, também 2 turnos no Senado, código de aprovação de 3/5, portanto. Caso não haja solicitação do Presidente da República ou manifestação de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, então não tem solicitação do Presidente para apreciação pelo procedimento especial, não tem manifestação de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara para apreciação pelo procedimento especial, o tratado vai ser submetido ao procedimento ordinário, ao procedimento comum que nós já vimos, 1 turno em cada casa e código de aprovação de maioria simples, portanto. Então, muito cuidado, os tratados internacionais de direitos humanos podem ser submetidos
a dois procedimentos legislativos distintos. Há o procedimento ordinário, onde a análise se dá em um turno em cada casa e com a aprovação de maioria simples, ou o procedimento especial, quando a análise se dá em 2 turnos em cada casa e com a aprovação de 3/5, portanto. Apenas os tratados internacionais de direitos humanos possuem esses 2 procedimentos. Todos os demais tratados são submetidos ao procedimento comum, um turno em cada casa e com a aprovação de maioria simples. Então, os tratados de direitos humanos é que podem ser submetidos não apenas ao procedimento comum ou ordinário, como também ao procedimento especial. Nesse último caso, a depender de solicitação expressa do Presidente da República, e não havendo essa solicitação expressa, manifestação de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora. Portanto, não havendo essa solicitação ou manifestação, como dito, procedimento ordinário para exame do respectivo Tratado de Direitos Humanos. Aprovado esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, seja pelo procedimento ordinário ou comum, seja pelo procedimento especial, será editado um decreto legislativo e não uma emenda constitucional. Será editado um decreto legislativo. Então, um ato editado pelo Congresso, ao referendar tratado, continua a ser decreto legislativo, pouco importando se o procedimento foi o comum ou ordinário ou o procedimento especial. Ao final, ocorrendo o referendo ou aprovação, o Congresso edita um decreto legislativo, que não obriga ainda a observância do tratado, seja no plano internacional ou no plano interno. Agora retoma ou volta o tratado ao Poder Executivo, terceira fase. Cabendo agora ao Presidente da República também adotar 2 medidas distintas. Uma no âmbito interno e outra no âmbito externo. No âmbito externo, como nós vimos, a ratificação. Ratificação que pode se dar através de depósito, tratados multilaterais, ou através da troca, tratados bilaterais. A ratificação passa a obrigar a observância do tratado no âmbito internacional. Já no âmbito interno, o presidente vai editar um decreto. Esse decreto, como eu já disse, ele vai introduzir formalmente o tratado no nosso sistema jurídico, vai dar publicidade a esse tratado e vai dar executoriedade a esse tratado no âmbito interno. Exemplo de tratado aprovado por esse procedimento especial, pós-emenda 45, decreto 6949/2009, Tratado de Nova York, foi aprovado pelo procedimento especial. 2 turnos de exame na Câmara, código de aprovação de 3/5, 2 turnos de exame no Senado, código de aprovação também 3/5, editado decreto legislativo, submetido ao presidente. O presidente editou, portanto, o decreto 6949/2009, que foi o Tratado de Nova York, primeiro tratado a ser introduzido em nosso sistema pelo procedimento especial, previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Portanto, professor, mas qual vai ser a diferença nesse caso? A diferença diz respeito ao status hierárquico que vai ter um ou outro tratado, mas nós vamos ver a seguir, tá? Portanto, o que a gente tem que fixar agora é o procedimento de introdução. Procedimento de introdução, antes da emenda 45, 3 fases: primeira fase do Poder Executivo, segunda fase do Poder Legislativo, terceira fase do Poder Executivo. Na fase do Poder Legislativo, na segunda fase, o procedimento adotado é o procedimento comum ou ordinário, um turno em cada casa, código de aprovação de maioria simples, portanto. Já após a emenda 45, também temos essas 3 fases: primeira, Poder Executivo; segunda, Poder Legislativo; terceira, Poder Executivo. O que foi alterado? A segunda fase, que cabe ao Poder Legislativo, porque agora nós vamos ter não apenas um procedimento possível, que é o ordinário comum, mas 2 procedimentos possíveis, tá? Acrescendo-se o procedimento especial. O procedimento especial é esse que depende de solicitação do Presidente da República, ou, não havendo essa solicitação, de manifestação de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Não havendo a solicitação ou essa manifestação, ele será submetido ao procedimento ordinário. Já com a solicitação, com essa manifestação, será submetido ao procedimento especial. Procedimento especial, 2 turnos em cada casa, código de aprovação de 3/5. Aprovado, seja pelo procedimento ordinário ou especial, continua a se editar um decreto legislativo, que é o ato que referenda tratado.
submetido agora ao presidente da República. Cabe a ele, no plano internacional, ratificar, através da troca ou do depósito, se for bilateral ou multilateral. Troca bilateral, depósito multilateral. Passando a gerar efeitos no plano internacional, no âmbito interno, editar um decreto. Decreto esse que introduz formalmente o tratado, dá publicidade ao tratado e executoriedade no âmbito interno. Exemplo recente não, melhor dizendo, né? Nem tão recente assim, pós-emenda 45, fica melhor, decreto 6949 de 2009, aprovado pelo procedimento especial, portanto. Então vimos procedimento de introdução dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil, antes da emenda 45 e pós-emenda 45. Quando não se tratar de direitos humanos, quando for um tratado relativo a outra matéria que não seja de direitos humanos, o procedimento continua a ser o comum ou ordinário. Então, o único que tem 2 procedimentos possíveis são os tratados de direitos humanos, portanto, os demais seguem o procedimento ordinário. Bom, vimos aí o procedimento de introdução dos tratados.